Os segredos de uma encantadora de bebês. Como ter uma relação tranquila e saudável com o seu bebê. Tracy Hogg com Melinda Blau. Resumo do capítulo 8. Grandes expectativas, circunstâncias especiais e eventos imprevistos. Se você já está grávida, pode ter que enfrentar situações não previstas, como a concepção de gêmeos ou trigêmeos, que é uma bênção, mas também uma notícia assustadora. Também podem ocorrer problemas durante a gravidez que exijam repouso absoluto. Se você tiver mais de 35 anos, especialmente se foi submetida a tratamentos de infertilidade, terá de tomar mais cuidados do que uma mãe mais jovem. Uma condição pré-existente, como a diabetes, pode colocar a gravidez na categoria de alto risco. Finalmente, o parto pode ser marcado por complicações. O parto pode ser prematuro ou apresentar uma ocorrência que exija internação mais longa no hospital. É uma situação frustrante quando a mãe não pode segurar o seu bebê no colo imediatamente após o nascimento. O problema de ter um problema. A reação da mãe pode afetar suas decisões, influenciar a visão que tem do bebê e causar um impacto na sua capacidade de instituir uma rotina estruturada. Seja qual for o problema que você tenha de enfrentar, descreverei aqui alguns dos sentimentos mais comuns às mães que passam por circunstâncias extraordinárias. É provável que você esteja fisicamente mais exausta e emocionalmente mais fragilizada e, portanto, mais ansiosa em relação a tudo. Provavelmente você experimentará, mais que outras mães, o medo de perder o bebê, mesmo depois do nascimento. Você talvez pense, será que eu fiz a coisa certa? Provavelmente você dependerá mais da aprovação dos outros do que do seu próprio julgamento. Você pode ter dificuldades em ver o bebê como um ser humano único que ele realmente é. Você pode estar resistindo à instauração de uma rotina estruturada. Entregas especiais, adoção e barriga de aluguel. Dica: se você estiver adotando um bebê ou recorrendo a uma barriga de aluguel, peça à mãe natural ou à mãe de aluguel para, durante a gravidez, tocar uma fita para o bebê gravada com a sua voz, de modo que ele consiga ouvi-la no interior do útero. É claro que a mãe adotiva não tem o choque físico da gravidez e do parto. No mínimo, ela pode manter durante a gestação sua vida normal, aliviando a tensão por meio de um Cooper ou outra atividade relaxante. Embora todas as entregas especiais tenham de comum o fato de que outra mãe gestou o bebê e que a mãe adotará legalmente, existem algumas importantes diferenças entre os vários tipos de acordo. No caso da mãe de aluguel, por exemplo, o acordo legal pode ser mais difícil do que a adoção, para a qual existem décadas de precedentes. Conhecendo o bebê que veio na sua entrega especial. Aqui faço alguns comentários sobre os aspectos essenciais da situação da mãe que não gestou o bebê. Mantenha o diálogo. Uma das primeiras atitudes da mãe adotiva é a conversa com o bebê. Se ele já ouviu a sua voz quando estava no útero de outra mulher, muito melhor, mas em muitos casos isso é impossível. Espere encontrar dificuldades nos primeiros dias. Ir para casa pode ser algo muito desorientador para um bebê que sofreu os traumas naturais do nascimento e, além disso, foi bombardeado por vozes estranhas, muitas vezes durante uma longa viagem. Não se sinta desencorajada por não poder amamentar. Esse é um ponto delicado para muitas mães adotivas que gostariam de experimentar a situação de oferecer ao bebê os benefícios nutritivos do leite materno, o que pode ser conseguido quando a mãe de aluguel ou natural está disposta a bombear o leite durante o primeiro mês. Dê início ao Easy apenas depois de alguns dias de observação do bebê. É importante adaptar o bebê a uma rotina estruturada o mais rápido possível, mas no caso da adoção, você terá que passar alguns dias apenas observando esse bebê. Lembre-se de que você não é menos mãe do seu bebê do que a mãe que deu à luz. Quando contrata uma mãe de aluguel ou faz uma adoção tradicional, a mulher pode no início sentir que não merece realmente aquele bebê ou que não sabe o que fazer com ele, mas depois dos 3 primeiros meses, uma mãe adotiva não é nada diferente de uma mulher que tenha dado à luz. Mantenha a mente aberta. Transforme a ideia da adoção em parte regular da conversa com o bebê. Assim, não terá que descobrir a hora certa para revelar a ele as suas origens. Não fique surpresa se você engravidar depois da adoção. Não, isso não é lenda, embora ninguém saiba ao certo porque as mulheres aparentemente inférteis de repente concebam após adotar um filho. Isso acontece frequentemente. Prematuros e começos difíceis. Lembre-se dessa importante lição.
O importante não é o que acontece na sua vida, mas sim como você lida com a situação. A montanha-russa emocional de um nascimento de risco. Choque. Você fica tão surpresa que é difícil digerir os detalhes ou pensar com clareza. É melhor ter um amigo ou um familiar ao seu lado para lembrá-la das informações e responder às perguntas médicas. Negação. Você não quer acreditar no que está acontecendo. O médico deve estar errado. Ver o seu bebê na UTI neonatal finalmente faz você encarar a realidade. Tristeza. Você lamenta não ter o bebê perfeito ou o parto ideal. Sente pena de si mesma e fica mais triste ainda porque não pode levar o bebê para casa. A sensação queima por dentro. Cada momento é uma tortura. O choro é frequente e as lágrimas ajudam a acalmar. Raiva. Você se pergunta, por que nós? Chega a sentir-se culpada, achando que poderia ter feito algo para evitar o problema. Você direciona a raiva ao parceiro ou à família, até que chega no próximo estágio. Aceitação. Você percebe que a vida deve continuar. Sabe que existem coisas que podem mudar e coisas que não podem mudar. Esperem até a data prevista para o nascimento do bebê antes de tratá-lo como uma criança normal. O hospital permite que você leve o bebê para casa quando ele atingir o peso de 2,5 kg, mas se isso acontecer antes da data originalmente marcada para o nascimento, você precisa continuar tratando dele com todo o cuidado. O objetivo é fazer o bebê comer e dormir o máximo e não ser estimulado. Essa é a única situação em que recomendo que o bebê seja amamentado de acordo com a sua demanda. Quando o bebê não pode ir para casa. Se o bebê chegou mais cedo ou apresentou algum tipo de problema ao nascimento, talvez você tenha que ir para casa antes dele. Aqui estão algumas estratégias para você se sentir mais envolvida e, espero, menos desesperada. Bombeie seu leite dentro de 6 a 24 horas e leve ao UTI neonatal. Independentemente de você planejar amamentar ou não, seu leite é sempre bom para o bebê. No entanto, se você ainda não tiver leite, seu bebê também pode ser alimentado por leite industrializado. Visite o bebê diariamente e tente estabelecer com ele um contato físico, mas não fique morando no hospital. Você também precisa descansar, especialmente para se preparar para a chegada dele em casa. Prepare-se para se sentir deprimida, é normal. Chore e converse sobre os seus medos. Vive um dia de cada vez. Não adianta se preocupar com o futuro que você não pode controlar. Concentre-se naquilo que você pode fazer hoje. Converse com outras mães que tiveram o mesmo problema. Seu bebê pode estar enfrentando dificuldades, mas ele não é o único que precisa de ajuda. Dê mamadeira ou combine com aleitamento no seio. Antes do bebê atingir 2,5 kg, seu regime alimentar é estabelecido pelo especialista em recém-nascidos. Avalie seu grau de ansiedade e encontre uma válvula de escape para ela. Você quer segurar o bebê no colo constantemente, tentando compensar o tempo que perdeu durante a internação na UTI neonatal. Quando ele dorme, você morre de medo que ele não acorde. Esses sentimentos e outras incontáveis formas de proteção são compreensíveis em virtude de tudo que você passou. Quando levar o bebê para passear, relaxe, não o trate como prematuro ou doente. Se o bebê chegou mais cedo ou a gravidez chegou ao fim, mas ele nasceu com alguns problemas, o maior obstáculo para a mãe pode ser a própria incapacidade de superar a sensação de limitação que a acompanhou durante essa experiência. Alegria em dobro. Felizmente, graças às maravilhas da tecnologia ultrassônica, as mulheres grávidas de mais de um bebê raramente são pegas de surpresa nos dias de hoje. Se você está grávida de gêmeos ou trigêmeos, existe uma boa chance de precisar de repouso na cama, pelo menos no último mês da gravidez, se não no último trimestre. Além disso, os múltiplos têm uma probabilidade de 85% de nascer prematuramente. Por isso, aconselho os pais a começarem a preparar o quarto do bebê no 3º mês. Quando os gêmeos são prematuros ou pesam menos de 2,5 kg, são necessárias as mesmas precauções que sugeri para os prematuros. A questão mais interessante no caso de gêmeos ou trigêmeos é o trabalho aparentemente contínuo para a mãe e a necessidade dela ficar com cada um dos bebês separadamente. Não é surpresa, então, que as mães de múltiplos sejam instantaneamente receptivas à ideia de uma rotina estruturada, porque ela simplifica muito a vida. O que importa não é o que acontece na sua vida, mas sim como você lida com a situação. Lembre-se também de que muitas situações inesperadas e traumas durante o nascimento tornam-se lembranças distantes em uma questão de meses. O segredo é a perspectiva quando temos de lidar com questões normais de maternidade e também com circunstâncias incomuns, até mesmo como o trauma. Fim do capítulo 8.